Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, continuando aquele papo gostoso com o deputado federal Ivan Valente. Voltamos já já. Pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos conversando no nosso programa de hoje com o deputado Ivan Valente, que está aqui num bate-papo com a gente sobre uma série de assuntos. Ele que vai para o 5º mandato, né? Vai agora para o 5º mandato, eleito com mais de 168 mil votos. Olha, é voto à beça, né, deputado? E aí eu começo agora perguntando como é esse congresso que está terminando, deputado? Nossas eleições, elas são muito viciadas pelo poder econômico, né? Então, veja, nós tivemos grandes manifestações em junho do ano passado, né? Tivemos um chacoalho na sociedade, um levante, inclusive muita juventude, etc. Mas como não havia uma organicidade, um movimento que era uma frente organizada com uma plataforma política de mudança, algo identificável, ela era muito pulverizada, né, muito pouco transparente no que queria, o que aconteceu? Você acabou elegendo um Congresso mais conservador do que o outro, mais do que o que nós temos hoje, que termina a sua legislatura agora. Por quê? Pelo seguinte, no Brasil o poder econômico está cada dia mais articulado, organizado e assim por diante, né? E eu acho que a maior demonstração, nem acabou a legislatura e nós já descobrimos que 364 dos 513 deputados de alguma forma receberam das empreiteiras. Eu diria que a maioria foi dessas empreiteiras cujos empreiteiros estão presos em Curitiba. Todos os candidatos... Nossa, deputado, quase que a Câmara inteira. Inclusive o Senado também, né? Senado também, claro. O Senado também. E os presidenciáveis, o PSOL foi o único partido que não recebeu de nenhuma empreiteira. Dos 28 que elegeram parlamentares. Então, eu te digo assim, se a própria presidente da República, o candidato de oposição, Aécio Neves, né? A candidata Marina, os que despontaram mais aí nas pesquisas eleitorais e nos resultados finais, todos eles foram financiados de forma muito proativa por essas empreiteiras cujos proprietários estão lá presos na Operação Lava Jato. Ou seja, era gente que fazia caixa, fazia mecanismo de superfaturamento e que depois doavam dos partidos políticos. Então nós podemos dizer que o sistema está contaminado. O sistema está absolutamente contaminado. Você acha que um parlamentar que foi financiado pelo poder econômico, foi financiado pela Friboi, ele vai votar depois uma lei que é contra o monopólio dos exportadores de carne, os empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para a Friboi, os volumosos empréstimos, que são feitos por uma grande player mundial, que é a Friboi? Não vai votar. Eu quero dar um exemplo para vocês. Para mim, no começo da legislatura passada, quando teve o acidente do metrô de Pinheiros aqui, eu tentei formar uma comissão externa para averiguar aquele buraco lá, que tinha 7 mortos e várias pessoas feridas e etc., para investigar as razões. Eu não consegui montar uma comissão externa da Câmara dos Deputados para averiguar. E depois eu fui ver que o sistema do metrô aqui são as 5 irmãs que chamam, as 5 grandes empreiteiras. Elas tinham financiado grande quantidade dos parlamentares de São Paulo.
Né? Só levantar no TRE. Então, na hora que foi votar, ninguém queria apoiar. Seja do PSDB, do PT, não queriam. E não foi aprovada. Esse é o círculo vicioso que nós temos aí. A mesma coisa, se você tem um modelo agroexportador, como é o caso do Brasil, que tem um peso grande, a soja, o milho, a carne, entendeu? E a lógica deles é uma lógica devastadora da Amazônia, de ocupação, expansão da fronteira agrícola, ocupação de beiras de rio, de área de proteção permanente, etc. Agora, tem 200 deputados da bancada ruralista, então eles têm poder para determinar a pauta do Congresso. Então, por isso, nós falamos dessa bancada conservadora, hoje tem hegemonia na Câmara. Agora, nós não vamos deixar de lutar, entendeu? Porque nós estamos lá para denunciar exatamente isso, que é preciso outro tipo de representação e outro tipo de projeto de nação para o Brasil. Eu tenho um exemplo também, um caso, quando estava na reforma da Previdência, reforma administrativa, que nós fomos procurar deputados por deputados lá na Câmara. Um dos deputados nos ouviu, tomamos cafezinho, água. No final ele disse: olha, eu concordo, vocês têm razão, não poderia mudar isso não. Mas eu represento os citricultores, eu não vou votar contra o governo. É isso. Entende? É exatamente isso, entende? Porque quando a representação não é feita rigorosamente popular. Ela pode ser até falada muitas vezes que ela é uma representação mais empresarial do que popular. Então é óbvio que a pauta ela fica restrita, né? Isso vale para o governo também. O governo também é financiado, os partidos de oposição e assim por diante. Então, porque ou nós mudamos esse sistema operacional da política no nosso país, ou então nós vamos continuar lamentando, digamos, inclusive essa questão da corrupção, né, que é tão ventilada hoje. O senhor e o seu partido é favorável a que a campanha seja uma campanha, o dinheiro da campanha seja público? O financiamento público exclusivo da campanha criaria uma igualdade uma igualdade maior de participação, porque você estabeleceria um quantum em que o Estado entra com dinheiro, que o ministro do Supremo Tribunal Federal avaliou em 100 vezes menos do que se gasta hoje, entrando com dinheiro privado. Então, mas é óbvio que quem está fazendo campanha hoje paga os marqueteiros mais caros, paga os cabos eleitorais aos milhares a propaganda, entende? Eles não sabem fazer campanha na rua, olho no olho do eleitor. Ele não vai para a rua fazer campanha, né? Então, nós fazemos campanha com apoio individual, né? Quer dizer, é o profissional liberal ou é dinheiro do próprio parlamentar, né? Geralmente são profissionais liberais, amigos, parentes que dão. Nossa declaração está lá no TRE, entendeu? O nosso custo-voto dá um pouco mais de R$1 por voto. Tem deputado que chega a gastar R$500 por voto no Brasil. É um absurdo, absoluto, um sistema de desigualdade muito grande. Mas eu ficaria muito feliz, Góes, se nós conseguirmos, nesse momento, já dar um passo, que era votar a ação da OAB, que está no Supremo Tribunal Federal, que já está 6-1, ou seja, já tem maioria no Supremo para acabar com o financiamento empresarial de campanha. E que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, porque ele é contra o financiamento público, ele é a favor do financiamento privado, e ele está sentado em cima do projeto há mais de 8 meses. Então, daqui nas câmeras da FESPESP, eu vou pedir, sai de cima, ministro Gilmar, dessa ação, porque se ela passasse já ia causar um grande rebuliço, entende? E os partidos, logicamente, vão começar a se mexer, inclusive para tentar viabilizar algum tipo de emenda constitucional que proíbe, mas isso para a população seria um grande esclarecimento, seria muito importante que nós tivéssemos essa decisão do Supremo. Financiamento público, com certeza, ia mudar bastante a questão da corrupção toda que existe, por exemplo. Não que acabe a corrupção, não. Mas, veja bem,
Porque além dessa corrupção servir aos partidos e alguns deputados, muita gente levou dinheiro, né, deputado? Certamente, quer dizer, quando você estabelece o financiamento privado, você acaba com a transparência. Porque além do problema do financiamento oficial, você tem um sistema de caixa 2, das empresas todas funcionam com caixa 2. E aí o dinheiro é invisível. A mala de dinheiro, a sobra de campanha, tudo isso existe, entende? E tem mais, tem empresas que continuam financiando depois de eleito. Então essa relação promíscua tem que ter um controle e uma fiscalização brutal dos tribunais eleitorais, entende? E do sistema de anticorrupção, do Ministério Público, da Polícia Federal também, que eu acho que a inibição disso já seria um grande ganho. A questão do mensalão, por exemplo, o mensalão foi responsável por perda de direitos na reforma da Previdência, né, deputado? Certamente. Os votos vieram de alguns deputados em razão de receber dinheiro de corrupção no mensalão. Aliás, o PSOL entrou no Supremo com ação, né? Com uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Exatamente pelas razões que você ventilou. Nós entendemos que se o Supremo condenou dezenas de deputados, né, com corrupção, por compra de votos, esse é o termo que eles usaram, inclusive, dentro de uma lógica que inclusive levou várias lideranças e parlamentares à cadeia, né? E também os intermediários, até banqueiros de Minas, para a cadeia. Então eu digo a você que, como a reforma da Previdência foi aprovada por 346 votos, e os partidos envolvidos, que não eram um ou outro deputado, mas sim presidentes de partidos e líderes partidários, né? E a manifestação confessa do delator do mensalão, que é o Roberto Jefferson, de que a bancada toda recebia, né? Tanto que o Roberto Jefferson nunca foi destituído da presidência, só depois de preso, né? Então, o que acontece é o seguinte: então há uma ilegitimidade, porque a soma desses partidos que foram condenados ali dariam mais de 100 votos, né? E precisaria de 308 votos. Então nós não teríamos alcançado esse número. Mas o mais importante é que a votação foi contaminada pela compra de votos. Só que o Supremo até hoje não julgou a nossa DIN, porque certamente é uma DIN que vai ter que ser retroativa, porque nós tivemos milhões de pessoas prejudicadas, né, pela decisão, a começar pela cobrança dos inativos. Exatamente. E aí vem a questão também, né, agora com a aposentadoria de mais alguns ministros do Supremo, todos os ministros, só um não vai ser indicado pelo PT, né, deputado? Sim. Essa forma de indicação de ministro para o Supremo Tribunal Federal não teria que ter uma mudança também? Nós seguimos o chamado modelo americano aqui, né? Mas a eleição para o Supremo, para um órgão colegiado máximo, ele poderia ter várias outras opções. Na minha opinião modesta, eu acho que o juiz também devia ter eleição direta, porque é um cargo de grande responsabilidade. Eles têm um poder excepcional para decidir coisas em última instância. Então tem que ter uma legitimidade maior, aliás, de que um conchavo para ser indicado pela presidência e passado pelo Senado só. Entende? Então, nem nos tribunais estaduais, para eleger presidente de tribunais estaduais, nem os juízes votam. Exatamente. Então o sistema ele é um sistema bastante fechado, né? E certamente, né, quer dizer, você pode ter uma militância mais partidária. O caso do mensalão demonstrou que a coisa não é tão controlável assim. Senão os ministros que foram indicados pelo presidente Lula acabaram votando pela condenação, né? Então não é tão assim, mas de verdade o melhor sistema, na minha opinião, seria um sistema bem mais aberto, uma consulta bem mais ampla, tal, para se chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesse caminho,
O senhor falou, deputado, da 555, Claro. que para nós um absurdo, porque é o aposentado que contribui durante 30, 35 anos, continuar contribuindo depois de aposentado. E não se consegue votar. Quem está segurando? Líder do governo? Sim, porque o que ocorre é o seguinte, nós temos lá a emenda constitucional 555, né, que inclusive foi uma emenda negociada, porque você não revoga a cobrança dos inativos de uma vez só, é parceladamente, em vários anos, né? Então isso foi negociado e rigorosamente 90% dos líderes já assinaram urgência, ele está lá para ser votado. É óbvio que quem está no governo central, né, está achando que isso aumenta o custo, assim como no Brasil não se derruba o fator previdenciário, né? Quer dizer, ou seja, é que o caso da 555 e do fator previdenciário para os trabalhadores do setor privado, né, eles são duas injustiças e perversidades. Por quê? Porque eles são baseados numa lógica que é, primeiro, mudar a regra do jogo no meio do jogo, já começa por aí, né? E segundo lugar, o sujeito que já contribuiu para a nação, no caso os servidores públicos, contribuíram com a nação no tempo certo, eles estão aposentados, entendeu? E a lógica disso é que as gerações futuras é que pagam. Então, não há como você cobrar de inativos, né? No caso do fator previdenciário é a mesma coisa. Você estabeleceu uma regra que você muda no meio e fala assim, agora você vai ter que trabalhar mais tempo para você se aposentar. Ou seja, no meio do jogo, assim, é uma perversidade. Então, são perversidades que permanecem. Tanto é que a PEC 555, ela não é votada por razões de ajuste fiscal, ou seja, porque eles querem economia de recursos para pagar juros e amortizações da dívida pública, né? E não abrem mão de recursos que são do povo brasileiro, dos aposentados do serviço público no geral, assim como eles não abrem mão do fator previdenciário, que você vê, aumentou a expectativa de vida. Esses dias aí o IBGE deu uma nova qualificação. Já deu mais alguns dias. 73 já deram mais 3 semanas para você trabalhar. 73,5 anos para 73,9, uma coisa assim, já te acrescentaram mais 3, 4 semanas aí para você trabalhar. Ou seja, é um mecanismo que tem uma perversidade mesmo. E está baseado em quê? Em que o Estado não pode pagar, etc. E eu queria, então, me dirigindo aí diretamente ao telespectador e a você, dizer o seguinte, eu costumo citar 3 números que estavam no debate agora, nessa semana, na Câmara Federal, sobre o ajuste fiscal e o superávit primário, né? Precisam ser esclarecidos. O Brasil vai gastar mais de 40% do orçamento, 910 bilhões de reais, pagando juros e amortizações da dívida. O Brasil vai deixar de arrecadar 500 bilhões de reais de sonegação fiscal esse ano. E o Brasil tem uma dívida ativa, ou seja, as empresas devem ao fisco 1 trilhão e 200 bilhões. Mesmo com os melhores advogados que eles têm para protelar, né, Gonçalo? Você poderia arrecadar 200 bilhões de reais desses 1 trilhão e aos poucos o resto. No entanto, você gasta com a Bolsa Família, que é considerada aí um desperdício, 25 bilhões só. 25. Então, você tem que fazer economia de custo que você não vai ter para a educação, para a saúde, para o transporte, para a moradia, para a infraestrutura, porque você tem que juntar para fazer superávit, para pagar juros da dívida pública e amortizações, e porque você precisa comprar a credibilidade do mercado financeiro. Esse é um grande embate nosso lá. Então, o funcionário público, então, inclusive com esse novo ministro da Fazenda, nomeado pela Dilma, contraditória com o que ela disse na campanha, né? Ou seja, é absolutamente contraditório, o chamado tesourinha, né? Ele está lá para cortar gastos. Então, o funcionalismo público brasileiro
vai ter que se preparar para mais luta, mais mobilização, mais pressão e denúncia dessas injustiças. Por isso, por exemplo, o Congresso está demorando um ano para votar também a PEC 170. 170. A aposentadoria por invalidez. Por invalidez. E o acordo agora não é mais o acordo que foi feito para se votar e ter unanimidade para votar a qualquer momento lá na Câmara, pelo menos a PEC 170, mas é da agora para diante, não retroativo. Veja, que agora para diante vai ser um custo bem irrisório, né? Então, como você não consegue votar as 30 horas para a enfermagem, a Dilma vetou as 30 horas para os psicólogos, né? Porque tudo atrás tem o custo para o Estado. No entanto, aqueles números que eu dei mostram que a arrecadação de impostos não é tão pequena, ela tem um poder muito grande. Conversamos no nosso programa de hoje, aliás, o segundo programa, conversando com o deputado Ivan Valente. Tenho certeza que nós aprendemos muito, viu, deputado? De política, do que está acontecendo por aí e das reações que precisamos ter. Os últimos 30 segundos para o senhor, deputado. Não, primeiro eu queria agradecer a vocês, a FESPESP, as entidades do funcionalismo que têm nos acolhido. Mais uma vez, agradecer também a Prestígio pela nossa eleição como representação do Estado de São Paulo. E o nosso mandato estará sempre à disposição para um debate profícuo, né, de que o Estado brasileiro precisa ser forte. Então, precisa se fortalecer um serviço público de qualidade no nosso país. Nós não abrimos mão disso, né? Então, o projeto de nação inclui também os servidores públicos qualificados, bem remunerados. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. Por meio do decreto número 60892, de 10 de novembro de 2014, o governador Geraldo Alckmin determinou como será o expediente do final de ano nesta semana. O expediente nas repartições públicas estaduais pertencentes à administração direta e às autarquias vão ser encerrados ao meio-dia nos dias 24 e 31 de dezembro, respectivamente, véspera de Natal e de Ano Novo. Ficará suspenso o expediente das repartições públicas estaduais nos dias 26 de dezembro, na próxima sexta-feira, e também na primeira sexta-feira do Ano Novo, no dia 2 de janeiro. As horas não trabalhadas referentes a esses 2 dias devem ser compensadas na razão de 1 hora por dia. A compensação já está vigendo desde o último dia 2 de dezembro. E a partir desta segunda-feira, dia 22 de dezembro, tem início o recesso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. De acordo com o provimento 1948 de 2012, o tribunal determina em definitivo que de 20 de dezembro a 6 de janeiro ficarão suspensos os prazos processuais. A publicação de acórdãos, sentenças e decisões, bem como intimação de partes ou advogados nas primeira e segunda instâncias, salvo em medidas consideradas urgentes. Um provimento deste ano, o 2216 de 2014, do Conselho Superior da Magistratura, suspende os prazos processuais do Foro Judicial de primeira e segunda instância do Estado de São Paulo até o dia 18 de janeiro de 2015, acumulando esse período ao recesso de final de ano, estabelecido pelo provimento número 1948 de 2012. O período total de suspensão dos prazos será, portanto, de 20 de dezembro a 18 de janeiro. A prorrogação extra desse prazo atende a um pedido conjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, a OAB, do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, e também da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP. Ao longo do período de recesso, 20 de dezembro a 6 de janeiro, é garantido o atendimento aos casos urgentes, novos ou em curso, por meio do sistema de plantões. Após esse período, é retomado o expediente normal nas unidades judiciárias, mesmo com os prazos suspensos, até o próximo dia 18 de janeiro.
E com este noticiário, a diretoria e o Conselho de Representantes da FESPESP, bem como a equipe do programa Cidadania e Serviço Público, deseja a você, cidadão, a você, servidor, um Natal cheio de paz no convívio dos seus amigos e dos seus familiares. Cidadania e Serviço Público há quase 16 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para nós no 11 3104 3836, manda suas mensagens para fespesp@fespesp.org, também visita o nosso site no www.fespesp.org e você pode nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, basta você procurar aí por Federação FESPESP ou acessar o endereço que aparece na tela, e também no YouTube, onde você encontra todos os programas do ano de 2014, e em breve nós vamos trazer programas antigos para vocês também. É só procurar no YouTube FESPESP, Federação FESPESP, ou diretamente pelo endereço bit.ly/TV FESPESP. Você já sabe, todos os domingos às 9 da noite você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público online no site da TV Aberta, ou depois arquivado no nosso YouTube e também no nosso site, e aí você poderá acessar e assistir ao programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, da forma que quiser, onde quiser, em qualquer lugar do mundo. Uma boa semana, ótimo Natal para todos vocês e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Desejamos a você, cidadão que nos acompanhou este ano inteiro, a você, servidor público, um Natal cheio de felicidades e alegrias. Até o nosso próximo programa.